Milionário fica chocado ao ver mendiga negra com biles de barro em seu aniversário. Era um dia nublado, como aqueles que carregam o peso das tristezas de um bairro esquecido. Nesse canto da cidade, Luana, uma menina de 9 anos, passava seu aniversário de uma forma que ninguém poderia imaginar. Em sua casa simples e deteriorada, onde as paredes pareciam sussurrar histórias de dias melhores, o silêncio estava tão presente que quase era palpável. Ela observava sua mãe doente e seus irmãos gêmeos brincando de forma desajeitada, sem entender a inquietude que tomava conta do coração da menina. O que fazer quando se tem apenas barro e sonhos? Com um sorriso tímido, Luana decidiu que aquele dia não passaria em branco. Sem recursos para uma festa tradicional, ela pegou um pouco de barro, moldou e, com a certeza de que um bolo de barro poderia ser um presente para si mesma, entoou com a voz clara: "Parabéns para você." Sua melodia ecoou pelo ar, como se desafiando o vazio ao seu redo. Curioso e atraído, ele parou para observar. A cena se desenrolou como um filme triste e bonito, onde cada nota cantada pela menina carregava um desejo profundo de amor e atenção. Uma mendiga, sozinha, celebrando seu aniversário no meio de um lixo de barro e sonhos. Algo profundo tocou. Ele precisou fazer algo. Dominar os impulsos, porém, não era fácil. Roberto, ainda atordoado, decidiu que precisava surpreendê-la. Com um gesto apressado, organizou um bolo verdadeiro e se dirigiu àquela casa. Não sabia o que a vida reservava, mas sentia que aquele ato poderia ser um divisor de águas. Ao chegar, deparou-se com a dura realidade em que Luana vivia. O ar pesado, o olhar de sua mãe e a desnutrição nos rostos das crianças o chocaram profundamente. Uma chama de compaixão acendeu em seu peito, ardendo como uma brasa viva. Roberto decidiu que não iria parar por ali. Transformaria sua mansão em um abrigo. Um lugar onde famílias como a de Luana poderiam encontrar apoio e amor. Ela, que antes sonhava sozinha, agora teria alguém a seu lado. Com o tempo, Luana começou a revelar suas habilidades, principalmente em matemática, atraindo tanto admiração quanto inveja. À medida que as semanas passavam, a ligação entre ela e Roberto crescia. Mas uma pergunta começou a assombrar Luana. E as outras crianças do bairro? Elas estavam petrificadas pela miséria e pela solidão. Com seu coração cheio de esperança, decidiu que deveria fazer algo, uma festa de aniversário para todos. Esse sonho parecia grandioso, mas também assustador. Como poderia unir todas as crianças? Quando o dia da festa se aproximou, um novo desafio surgiu. Como fazer todos se sentirem parte daquela celebração única? A pressão aumentava e, com ela, suas próprias inseguranças. Ela sentia que precisava não apenas sonhar, mas agir. E então, no dia suas esperanças vacilavam. O destino de sua luta estava em jogo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ao olhar pela janela, Luana viu as nuvens pesadas e escuras encobrindo o céu. O coração dela pulsava em um ritmo frenético. A ideia da festa estava em sua mente.
uma fogueira de esperança e nervosismo. A tempestade rugia, como se o universo decidisse testar a força de seu sonho. Ansiava por leve. De repente, um clarão iluminou o céu, e no mesmo instante, um estrondo ensurdecedor sacudiu a casa. Luana deu um pulo, o som oprimente a fazendo sentir que algo estava muito errado. Precisava de respostas. Como se estivesse sendo guiada por uma força invisível, decidiu sair, mesmo com a chuva começando a desabar. Lá fora, a água escorria pelas calçadas, arrastando pequenos detritos. Ela correu em direção à praça, onde havia planejado a festa, mas não era o que encontrou. Um grupo de pessoas se aglomerava, suas expressões trocadas entre espanto e desespero. Atônita, Luana se aproximou e o que viu a deixou sem ar. Roberto estava lá, no meio da multidão, o rosto pálido e a mão tremendo. Ele olhava atento para algo no chão, ou alguém. A chuva caía incessante, mas o que mais a incomodava era abaixo, aos pés dele. Não era um momento de alegria. Um corpo jazia ali, imerso em poças de água. Era uma mulher, e conforme Luana se aproximou mais, ela reconheceu aquele rosto. A mulher estava desacordada, mas Luana a conhecia. Era uma de suas vizinhas, Clara, que muitas vezes trocara sorrisos com Luana na calçada. A cena parecia surreal, como um pesadelo que se desenrolava diante de seus olhos. O milionário estava tentando ajudar, mas a expressão em seu rosto sugeria que algo terrível tinha acontecido. Luana sentiu um nó na garganta. A festa, o sonho, derreteram como açúcar em água. Mas havia mais. Murmúrios começaram a surgir entre a multidão. O que aconteceu? Como ela caiu? Enquanto as perguntas pairavam no ar, ela notou algo em Roberto. Ele estava nervoso demais, como se fosse mais do que um simples acidente. Luana percebeu que as roupas dele estavam sujas de barro, e um pensamento cruzou sua mente como um raio. E se ele tivesse algo a ver com isso? O coração dela acelerou. Nunca teria imaginado, mas naquele instante, os relatos de antigas brigas e disputas entre Clara e Roberto voltaram à sua mente. Os murmúrios aumentaram. É ele que a quer fora do caminho. É ele quem a causou o mal. As vozes afloravam, ecoando entre os presentes. Roberto agora parecia se transformar, a fúria e a indignação acumulando-se ao seu redor. Como se os fantasmas do passado o cercassem, Luana sentiu que o universo a empurrava para uma verdade terrível. Porque ela nunca percebeu antes. Mas o céu não ia parar de chover. A tempestade não era apenas lá fora, mas dentro dela também. Com um olhar de determinação, Luana escolheu se levantar. Sua voz, que antes cantava canções de esperança, agora seria um grito por justiça. De repente, tudo ficou mais claro, mais pesado e mais complexo. O que parecia um simples aniversário se transformava em algo que abalaria suas vidas para sempre. Uma verdade estava prestes a ser exposta, e Luana tinha que escolher: calar ou gritar. O que ela faria em seguida mudaria tudo. Enquanto Luana observava Roberto, a tempestade aos poucos se tornava mais intensa, assim como a tempestade dentro dela. Mas por um instante, seus olhos se fixaram na multidão. Aquelas vozes cada vez mais altas, apontando para Roberto. Suas acusações lançadas como pedras. Ele está envolvido. O que aconteceu? O coração dela estava em combate, entre determinação e medo. Como poderia perguntar? Como poderia encarar o homem que um dia trouxe esperança com um bolo e agora parecia ser parte da tragédia? De repente, um grito cortou o ar. Olhem, é ela! Uma mulher da mesma idade de Luana se espremeu na multidão, o rosto pálido de terror. É a Clara! Eu a vi cair. Antes da tempestade, eu vi.
Os sussurros de acidente começaram a se misturar ao pânico. Mas a mulher começou a explicar, com a voz trêmula, e todas as atenções se voltaram para ela. Ela estava discutindo com alguém. Não era qualquer um. Era o filho do Roberto. Ele a empurrou. Um choque passou pela plateia como um relâmpago iluminando a escuridão. O ar ficou mais denso. O nó na garganta de Luana cresceu. O quê? Pensou. O filho do milionário? Algo que poderia mudar tudo. Ela olhou para Roberto, que estava ainda mais pálido. Sua expressão de dor pulsava, mas alguns nos arredores começaram a fazer conexões. Olhares suspeitos dançavam entre ele e a mulher. Você sabia de tudo, um homem gritou. A multidão começou a se agitar e Luana sentiu seus joelhos tremerem. Por favor, não achem que eu sou responsável por isso. Clara sempre foi. Era uma briga de família, algo que eu não conseguia evitar. Roberto exclamou, mas suas palavras começaram a se perder na gritaria. Luana sentiu uma confusão crescente. Esses segredos que um dia pareciam estar escondidos começaram a surgir como a chuva que não parava. Mas eram os olhos dela, fixos em Roberto, que disparam uma pergunta ainda mais profunda. O que mais ele sabia? Qual era a verdade por trás da caridade e da bondade que ele mostrava? Era tudo uma fachada? Então, um grito interrompeu novamente. Ela se mexeu. Era um grito de esperança, mas a realidade era cruel. O corpo de Clara estava ali, sem vida, a chuva misturando-se com o sangue que começava a surgir no chão frio. Uma onda de horror invadiu o coração de Luana. A festa que sonhara tornou-se um pesadelo. Isso não pode estar acontecendo, pensou, lutando contra as lágrimas que se acumulavam em seus olhos. A multidão, antes ansiosa pela celebração, agora se tornava um tribunal. Os murmúrios tornaram-se acusações, os olhares, julgamento. Luana, me escute. Roberto parecia desesperado agora. Ele se virou para ela, como se fosse sua última esperança. A verdade não é o que parece. Eu não tenho culpa. É uma história mais profunda. Nenhuma história pode justificar uma morte, gritou alguém na multidão, e outros começaram a clamar em coro. O peso das palavras perfurou o ar. Luana se sentiu perdida, o caos ao redor aumentando. Ela precisava de respostas. Olhou para o corpo da vizinha, para o homem que um dia carrega seu sonho, e o nó na garganta se transformou em vozes em sua cabeça. E se Clara soubesse demais? E se Roberto tentasse protegê-la de algo que nem mesmo ela entendia? Chega! Gritou Luana, sua voz ecoando antes que ela pudesse pensar. Todos os olhos se voltaram para ela. Me diga a verdade, Roberto. O que realmente aconteceu? E foi nesse momento, com a expectativa de um mundo em colapso, que as paredes ao redor dela começaram a ruir. O silêncio profundamente pesado pairava no ar, esperando pela resposta que mudaria tudo. O que Roberto diria agora? Todos na praça estavam prontos para ouvir, e Luana se sentiu de repente mais forte do que nunca. O destino dela estava prestes a ser desvelado. Enquanto Luana observava Roberto, um silêncio pesado tomou conta da multidão. O olhar aflito do milionário buscava algo, alguém, um apoio. Mas Luana não podia desviá-lo. Ela precisava saber a verdade. O que realmente aconteceu? A pergunta pairava no ar, esperançosa, carregada de uma urgência que apertava o coração de todos ali presentes. Roberto, com os olhos marejados, engoliu em seco. Luana, você não entende. A voz dele tremia, e a multidão começou a murmurar. O peso das almas reunidas parecia criar um espaço cúbico, quase opressivo. Não se trata apenas de um incidente, é muito mais.
Mas antes que pudesse terminar a frase, um grito ecoou, cortando o ar denso. Um homem, quase desesperado, apontou para o fundo da praça. Olhem, é ele! É o menino! O filho de Roberto! A multidão se virou, a tensão crescendo como a queda de um fardo. Luana não entendia, mas sentiu um frio na espinha ao ver um garoto magro, encharcado pela chuva, surgir da escuridão. Ele tinha uma expressão de medo. Pare de me olhar, não foi minha culpa. Ele gritava, os olhos arregalados, como se estivesse cercado por uma turba enfurecida. As pessoas começaram a falar, algumas exclamando que talvez ele tivesse culpado. Outros, com olhares vigiantes, murmuravam sobre como ele poderia ser o catalisador. Ele estava lá, ele viu tudo. Alguém gritou, e Luana percebeu que o clima tinha mudado. A mesma compaixão que ela sentia por Roberto começou a se dissipar. A vida da praça virou um caos. Gritos, acusações e nervos estavam à flor da pele, como se a tempestade não fosse apenas externa, mas agora evadindo os corações daqueles que ali estavam. O garoto hesitou, e Luana não conseguiu desviar o olhar. Ele era só uma criança, mas as palavras já tinham caído como pedras. Você vai pagar por isso. Clara está morta por sua causa. Os ecos ecoavam, e Luana se aproximou, seu próprio corpo tremendo. O que você sabe? Ela perguntou ao garoto. O que realmente aconteceu? Ele olhou para ela, confuso, angustiado. Eu não queria. Eu só estava jogando com os amigos. E naquele instante, algo se apagou nele. A bravata, a raiva, tudo transformou-se em desespero. Eles estavam discutindo. Eu só queria. Mas você estava lá. Você empurrou. Roberto interveio, mas já havia uma sombra de dúvida em sua voz. Luana notou isso e uma faísca de esperança surgiu. Espere, o que você quer dizer com eles estavam discutindo? Antes de tudo isso, havia um motivo, não havia? O garoto balançou a cabeça, a voz arrastando. Clara, ela falou algo sobre você, Luana. Sobre como ele, como Roberto, queria que ela se afastasse de você. Uma lâmina de compreensão cortou o ar. A verdade, crua e aterradora, envolveu Luana. O que você está falando? O que mais? Eu não sei. Só ouvi ela gritar para ele, estava brava. E aí foi quando tudo aconteceu. O garoto olhou para Roberto, a desconfiança iluminando seu olhar. Ele foi até ela, e não tenho certeza se ele a empurrou, mas algo aconteceu. Aquelas palavras geraram um alvoroço na praça. Murmúrios cresciam e a temperatura emocional se elevava. Ele é um monstro. Ele nunca deveria ter ajudado essa garota. Roberto, inconsolável, tentou se defender. Não foi assim. Eu estava tentando ajudar. Foi um acidente. Suas palavras caíam vazias como folhas secas. Então, algo inesperado aconteceu. O céu, que antes era um manto de chuva, começou a clarear. Raízes de luz emergiram, como se o universo estivesse tentando separar o bem do mal. Mas no meio daquela luz, uma merda de revelação surgiu. Mamãe! Um grito vindo do fundo. E de repente uma figura familiar surgiu entre a multidão. A mãe do garoto estava ali, com um olhar de dor e pânico. Ouvindo tudo, ela começou a andar, lentamente. O que você fez? Sua voz cortou o ar, pesada, e Luana sentiu que algo em seu peito quebrava. Foi quando a mãe do garoto se virou, choque na expressão. Roberto, você nunca me contou que Clara era sua irmã? Um silêncio impactante dominou a praça. Luana ficou paralisada. Roberto era o tio do garoto. A revelação escandalizou a todos, e a raiva se misturou ao espanto.
As raízes de luz agora começavam a se torcer com sombras de desconfiança. E no fundo de sua alma, Luana sabia que a verdade trazia terror e liberdade ao mesmo tempo. Como havia tanto por trás da fachada de bondade que Roberto construiu. O que mais ele ocultava? Qual seria o próximo passo? A atmosfera estava borrada de incerteza, e Luana não tinha certeza se estava pronta para enfrentar a verdade. O que acabara de ser revelado poderia destruir tudo o que acreditava, desmoronar o mundo que tentava reconstruir. As questões pipocavam em sua mente, e ela percebeu que o mais profundo de tudo poderia estar apenas começando a se desdobrar. Enquanto Luana observava Roberto, um silêncio pesado tomou conta da multidão. O olhar aflito do milionário buscava algo, alguém, um apoio. Mas Luana não podia desviá-lo. Ela precisava saber a verdade. O que realmente aconteceu? A pergunta pairava no ar, esperançosa, carregada de uma urgência que apertava o coração de todos ali presentes. Roberto, com os olhos marejados, engoliu em seco. Luana, você não entende. A voz dele tremia, e a multidão começou a murmurar. O peso das almas reunidas criando o espaço cúbico, quase opressivo. Não se trata apenas de um incidente, é muito mais. Mas antes que pudesse terminar a frase, um grito ecoou, cortando o ar denso. Um homem, quase desesperado, apontou para o fundo da praça. Olhem, é ele, é o menino, o filho de Roberto. A multidão se virou, a tensão crescendo como a queda de um fardo. Luana não entendia, mas sentiu um frio na espinha ao ver um garoto magro, encharcado pela chuva, surgir da escuridão. Ele tinha uma expressão de medo. Pare de me olhar! Não foi minha culpa! Ele gritava, os olhos arregalados, como se estivesse cercado por uma turba enfurecida. As pessoas começaram a falar, algumas exclamando que talvez ele tivesse culpa. Outros, com olhares vigiantes, murmuravam sobre como ele poderia ser o catalisador. Ele estava lá, ele viu tudo. Alguém gritou, e Luana percebeu que o clima tinha mudado. A mesma compaixão que ela sentia por Roberto começou a se dissipar. A vida da praça virou um caos. Gritos, acusações e nervos estavam à flor da pele. Como se a tempestade não fosse apenas externa, mas agora invadindo os corações daqueles que ali estavam. O garoto hesitou, e Luana não conseguiu desviar o olhar. Ele era só uma criança, mas as palavras já tinham caído como pedras. Você vai pagar por isso. Clara está morta por sua causa. Os ecos ecoavam, e Luana se aproximou, seu próprio corpo tremendo. O que você sabe? Ela perguntou ao garoto. O que realmente aconteceu? Ele olhou para ela, confuso, angustiado. Eu não queria. Eu só estava jogando com os amigos. E naquele instante, algo se apagou nele. A bravata, a raiva, tudo transformou-se em desespero. Eles estavam discutindo. Eu só queria... Mas você estava lá. Você empurrou. Roberto interveio, mas já havia uma sombra de dúvida em sua voz. Luana notou isso e uma faísca de esperança surgiu. Espere, o que você quer dizer com eles estavam discutindo? Antes de tudo isso, havia um motivo, não havia? O garoto balançou a cabeça, a voz arrastando. Clara, ela falou algo sobre você, Luana. Sobre como ele, como Roberto, queria que ela se afastasse de você. Uma lâmina de compreensão cortou o ar. A verdade, crua e aterradora, envolveu Luana. E que você tá falando? O que mais? Eu não sei, só ouvi ela gritar para ele, estava brava. E aí foi quando tudo aconteceu. O garoto olhou para Roberto, a desconfiança iluminando seu olhar. Ele foi até ela e não tenho certeza se ele empurrou.
Mas algo aconteceu. Aquelas palavras geraram um alvoroço na praça. Murmúrios cresciam e a temperatura emocional se elevava. Ele é um monstro. Ele nunca deveria ter ajudado essa garota. Roberto, inconsolável, tentou se defender. Não, não foi assim. Eu estava tentando ajudar. Foi um acidente. Suas palavras caíam vazias como folhas secas. E então, algo inesperado aconteceu. O céu, que antes era um manto de chuva, começou a clarear. Raízes de luz emergiram, como se o universo estivesse tentando separar o bem do mal. Mas no meio daquela luz, um clarão imprudente e aterrador. Um carro acelerado surgiu, derrapando na curva da praça, como um vulto de fúria. Todos viraram a cabeça, e o grito de um homem cortou o ar. Hugo! Não! Era a voz de uma mulher, desesperada, que correu em direção ao veículo. Luana mal teve tempo de compreendê-lo, quando o carro praticamente lançou-se sobre as pessoas, e a multidão entrou em pânico, as pessoas gritando enquanto tentavam escapar. O impacto foi brutal. Gritos de terror e dor se misturaram ao barulho de metal retorcido. Luana ficou paralisada, a cena se desenrolando diante de seus olhos como um pesadelo em câmera lenta. O carro atingiu alguém. Os corpos caíram. A confusão reinou. E então, entre a multidão que se dispersava, Luana viu algo que incendiou sua alma. O corpo de Clara jazia ali. Mas não estava sozinha. Ao lado dela estava Roberto. Ele tentava proteger o filho, ensanguentado e confuso, com lágrimas escorrendo. Não! O que aconteceu? Ele gritava. E a mulher, agora ao lado de Luana, puxou sua mão, seus olhos transbordando de desespero. É irmã de Clara! O que isso significa? Luana se virou assustada. A conexão estava mais profunda do que nunca. A revelação cortou fundo. A relação entre todos estava entrelaçada, como um novelo de linhas desgastadas. O sonho que ela havia tecido a um custo, agora se tornava realidade visceral, revelando verdades que ela nunca quis acreditar. Com o coração disparado e a mente girando, Luana percebeu que tudo o que sabia estava prestes a mudar. O que mais havia escondido sob a superfície? O que aconteceria agora? A multidão, um mar de agonia e confusão cercava-os, e Luana sabia que nenhuma de suas vidas seria a mesma. O destino a observava de um jeito cruel, e ela estava no epicentro de uma tempestade que apenas começava. Enquanto Luana observava Roberto, um silêncio pesado tomou conta da multidão. O olhar aflito do milionário buscava algo, alguém, um apoio, mas Luana não podia desviá-lo. Ela precisava saber a verdade. O que realmente aconteceu? A pergunta pairava no ar esperançosa, carregada de uma urgência que apertava o coração de todos ali presentes. Roberto, com os olhos marejados, engoliu em seco. Luana, você não entende. A voz dele tremia, e a multidão começou a murmurar, o peso das almas reunidas criando um espaço cúbico, quase opressivo. Não se trata apenas de um incidente. É muito mais. Mas antes que pudesse terminar a frase, um grito ecoou, cortando o ar denso. Um homem, quase desesperado, apontou para o fundo da praça. Olhem, é ele, é o menino, o filho de Roberto. A multidão se virou, a tensão crescendo como a queda de um fardo. Luana não entendia, mas sentiu um frio na espinha ao ver um garoto magro, encharcado pela chuva, surgir da escuridão. Ele tinha uma expressão de medo. Pare de me olhar, não foi minha culpa! Ele gritava.
os olhos arregalados, como se estivesse cercado por uma turba enfurecida. As pessoas começaram a falar, algumas exclamando que talvez ele tivesse culpa. Outros, com olhares vigiantes, murmuravam sobre como ele poderia ser o catalisador. Ele estava lá, ele viu tudo. Alguém gritou e Luana percebeu que o clima tinha mudado. A mesma compaixão que ela sentia por Roberto começou a se dissipar. A vida da praça virou um caos. Gritos, acusações e nervos estavam à flor da pele, como se a tempestade não fosse apenas externa, mas agora, invadindo os corações daqueles que ali estavam. O garoto hesitou, e Luana não conseguiu desviar o olhar. Ele era só uma criança. Mas as palavras já tinham caído como pedras. Você vai pagar por isso. Clara está morta por sua causa. Os ecos ecoavam, e Luana se aproximou, seu próprio corpo tremendo. O que você sabe? Ela perguntou ao garoto. O que realmente aconteceu? Ele olhou para ela, confuso, angustiado. Eu não queria. Eu só estava jogando com os amigos. E naquele instante, algo se apagou nele. A bravata, a raiva, tudo transformou-se em desespero. Eles estavam discutindo. Eu só queria, claro, mas você estava lá. Você empurrou. Roberto interveio, mas já havia uma sombra de dúvida em sua voz. Luana notou isso, e uma faísca de esperança surgiu. Espere, o que você quer dizer com eles estavam discutindo? Antes de tudo isso, havia um motivo, não havia? O garoto balançou a cabeça, a voz arrastando. Clara, ela falou algo sobre você, Luana. Sobre como ele, como Roberto, queria que ela se afastasse de você. Uma lâmina de compreensão cortou o ar. A verdade, crua e aterradora, envolveu Luana. O que você está falando? Que mais? Eu não sei. Só ouvi ela gritar para ele, estava brava, e aí foi quando tudo aconteceu. O garoto olhou para Roberto, a desconfiança iluminando seu olhar. Ele foi até ela e... não tenho certeza se ele a empurrou, mas algo aconteceu. Aquelas palavras geraram um alvoroço na praça. Murmúrios cresciam, e a temperatura emocional se elevava. Ele é um monstro! Oh, ele nunca deveria ter ajudado essa garota. Roberto, inconsolável, tentou se defender. Não foi assim. Eu estava tentando ajudar. Foi um acidente. Suas palavras caíam vazias como folhas secas. E então algo inesperado aconteceu. O céu, que antes era um manto de chuva, começou a clarear. Raízes de luz emergiram, como se o universo estivesse tentando separar o bem do mal. Mas no meio daquela luz, um clarão imprudente e aterrador, um carro acelerado surgiu, derrapando na curva da praça como um vulto de fúria. Todos viraram a cabeça e o grito de um homem cortou o ar. Hugo! Não! Era a voz de uma mulher, desesperada, que correu em direção ao veículo. Luana mal teve tempo de compreendê-lo, quando o carro praticamente lançou-se sobre as pessoas, e a multidão entrou em pânico, as pessoas gritando enquanto tentavam escapar. O impacto foi brutal. Gritos de terror e dor se misturaram ao barulho de metal retorcido. Luana ficou paralisada, a cena se desenrolando diante de seus olhos como um pesadelo em câmera lenta. O carro atingiu alguém. Os corpos caíram. A confusão reinou. E então, entre a multidão que se dispersava, Luana viu algo que incendiou sua alma. O corpo de Clara jazia ali. Mas não estava sozinha. Ao lado dela estava Roberto. Ele tentava proteger o filho, ensanguentado e confuso, com lágrimas escorrendo. Não, o que aconteceu? Ele gritava. E a mulher, agora ao lado de Luana, puxou sua mão,
seus olhos transbordando de desespero. É irmã de Clara! O que isso significa? Luana se virou, assustada. A conexão estava mais profunda do que nunca. A revelação cortou fundo. A relação entre todos estava entrelaçada, como um novelo de linhas desgastadas. O sonho que ela havia tecido a um custo agora se tornava realidade visceral, revelando verdades que ela nunca quis acreditar. Com o coração disparado e a mente girando, Luana percebeu que tudo o que sabia estava prestes a mudar. O que mais havia escondido sob a superfície? O que aconteceria agora? A multidão, um mar de agonia e confusão, cercava-os, e Luana sabia que nenhuma de suas vidas seria a mesma. O destino a observava de um jeito cruel, e ela estava no epicentro de uma tempestade que apenas começava. Luana, Roberto sussurrou, o medo estampado em seu rosto. Não é o que parece. E num movimento desesperado, puxou uma corrente que brilhava em seu pescoço. Eu juro, eu sabia que Clara tinha intenções. Escavaram o passado dela. Ela estava planejando me trair. Os olhos de Luana se arregalaram. Trair? Mas por quê? Sua mente girava. O que mais ele tinha a dizer? Ela queria expor tudo, Luana. O que realmente aconteceu naquela noite. A verdade sobre seu pai. Roberto quase gritava. E ela sabia sobre nós, sobre o que eu estava fazendo. Ela estava disposta a contar tudo. Um frio intenso percorreu a espinha de Luana. Ela nunca soube que Clara tinha algo contra Roberto. A ideia de que Clara poderia estar manipulando todas as situações a deixou atordoada. E enquanto os murmúrios aumentavam entre a multidão perplexa, Luana percebeu que talvez não fosse apenas um acidente. A tempestade que ela viu dentro de si agora se refletia em cada olhar de acusação na praça. Nós precisamos descobrir a verdade. Foi o que Luana conseguiu dizer, sem saber que esse era apenas o começo de algo muito mais profundo e mais obscuro. A revelação a fazia querer entender, mas tudo parecia quebrado demais. O que mais poderia estar escondido nas sombras do passado de Clara? A solução para tudo isso estava longe de ser clara. E Luana sabia que nada voltaria a ser como antes. Luana! Roberto sussurrou, o medo estampado em seu rosto. Não é o que parece. E num movimento desesperado, puxou uma corrente que brilhava em seu pescoço. Eu juro, eu sabia que Clara tinha intenções. Escavaram o passado dela. Ela estava planejando me trair. Os olhos de Luana se arregalaram. Trair? Mas por quê? Sua mente girava. O que mais ele tinha a dizer? Ela queria expor tudo, Luana. O que realmente aconteceu naquela noite. A verdade sobre seu pai. Roberto quase gritava. Ela sabia sobre nós, sobre o que eu estava fazendo. Ela estava disposta a contar tudo. Um frio intenso percorreu a espinha de Luana. Ela olhou ao seu redor. A multidão assistia, e o ar estava pesado com julgamentos. Um segredo profundo estava prestes a vir à tona. Além de tudo isso, existe algo que você não sabe. Roberto continuou, as palavras saindo como um sussurro. Ela estava envolvida num acordo. O pai dela estava ameaçando meu pai. Clara estava manipulando a situação. O coração de Luana disparou. Manipulando? Como assim? Ele olhou para o chão, evitando seu olhar. Ela queria dinheiro. Achava que ia resolver tudo se revelasse quem eu realmente sou. As peças começaram a se encaixar de maneira perturbadora e Luana sentiu o calor subindo à sua cabeça. Quem você é? O que está querendo dizer com isso? Mas antes que pudesse receber uma resposta, um grito cortou o ar e a multidão se agitou. Olha ela! Uma mulher com olhar de desespero se aproximou correndo. A mãe de Clara. Os murmúrios cresceram
e Luana sentiu um nó na garganta. A visão daquela mulher junto ao seu filho, o garoto aflito de antes, fez seu coração acelerar. O que está acontecendo? A mulher estava em choque. Clara, meu Deus, Clara! Ela começou a procurar freneticamente pelo corpo da filha. E quando finalmente avistou, o grito dela ao ver Clara jazer no chão foi uma explosão de dor. O mundo todo parecia parar por um momento. Luana sentiu seus joelhos fraquejarem, mas manteve-se firme. Vocês não podem fazer isso! A mãe de Clara gritou, se atirando ao cadáver da filha. Alguém me diga o que aconteceu. O que essa pessoa fez com você? A pressão aumentou. As pessoas começaram a murmurar, sua suspeita sobre Roberto começando a crescer. Ele, o homem que parecia ter um bom coração, agora estava cercado por olhares acusadores. Luana olhou para ele, dúvidas preenchendo sua mente. Ele tinha sido um salvador ou mais um manipulador no jogo cruel que Clara estava jogando? Então a mulher gritou novamente, com um olhar explosivo. Eu sei o que aconteceu. Clara me contou. A multidão congelou, absorvendo suas palavras. Ela sabia do que você estava fazendo, Roberto. Ela tinha provas. Nesse instante, um novo alvoroço tomou conta da praça. Provas? Que provas? Uma voz chamava, enquanto as expressões mudavam de dúvida para terror. Ela tinha tudo gravado. Conversas. Sabia sobre seu pai, Luana. Clara sabia de tudo. A mulher estava ofegante, cada palavra arrastando um novo pedaço da verdade. As revelações derrubaram como cartas de um baralho enfraquecido. Enquanto as peças de um quebra-cabeça cruel se uniam, algo fez clique na mente de Luana. Seu pai, e ele tinha muitos segredos. Mas por que Clara tinha se envolvido nessas ações? Roberto, é verdade? Perguntou, a voz quase quebrada. Você sabe mais do que disse. Os olhos dele se intensificaram, mas um pequeno sorriso maligno apareceu, algo que sentou como uma pedra em seu estômago. Luana se aproximou, o medo congelando seu sangue. Sim, e tudo isso não passa de uma encenação. Ele disse desdenhando. Você nunca soube que Clara estava armando tudo para que eu fosse o vilão. A única razão dela estar aqui era para convencer você a se afastar de mim. Apenas uma peça no tabuleiro dela. E assim, a atmosfera se transformou. Janelas se abriram, procurando ventos de verdade. Mas o que parecia uma repetição de acusações e segredos familiares a tornava apenas o espectador impotente. O caos na praça se intensificava, e tudo o que Luana pensou que sabia sobre Roberto e Clara estava se desmoronando. Ela olhou para o corpo de Clara, e um gelo a invadiu. Se tudo o que Roberto dizia fosse verdade, Clara era a verdadeira manipuladora, não só de sua vida, mas de tudo o que cercava aqueles momentos. Luana precisava saber o que realmente estava acontecendo aqui. Isso mudava tudo. E no meio do turbilhão de emoções, as palavras de filha da mulher ecoavam, prometendo reviravoltas ainda maiores. Clara tinha provas, mas qual seria o verdadeiro preço dessa verdade? Luana tinha certeza de que não poderia segurar mais nenhuma revelação. Uma irmandade manchada de manipulação e segredos ocultos. Ainda havia algo mais à espreita. Enquanto Luana tentava processar as palavras de Roberto, um silêncio pesado pairava na praça. Todo mundo observava, suas expressões misturando curiosidade e temor. Mas a tensão estava prestes a explodir. De repente, a mãe de Clara, que estava em prantos, levantou-se abruptamente, seus olhos brilhando de fúria. Você matou a minha filha, Roberto. Você a manipulou. A multidão murmurou em choque, como se um trovão tivesse ecoado. Luana sentiu o estômago revirar. Não, isso não pode ser verdade. Ela olhou para Roberto,
buscando alguma explicação que não fosse um eco do que sua mente temia. Roberto abriu a boca, mas antes que pudesse se justificar, a mulher continuou, agitando os braços como se estivesse tentando voar da dor. Ela me contou. O que você fez? Você a controlou como se fosse um peão no seu jogo. As palavras da mulher se espalharam como fogo em palha seca, revoltando a multidão ainda mais. Ele é um monstro, alguém gritou. Outro completou. Ele e a família dele. Eles têm poder, estão todos envolvidos. Os olhos de Luana percorreram a praça, cada rosto agora enaltecendo visões de condenação. O que você está dizendo? Luana perguntou, sua voz trêmula. Como você pode dizer isso? A mãe de Clara deu um passo à frente, o rosto entorpecido pela dor. Ela me disse sobre a pressão que você e sua família colocaram sobre ela, sobre o que seu pai fez. O mundo de Luana começou a girar em torno de si. O que sua mãe havia sussurrado em noites tempestuosas agora pairava no ar, pesado e ameaçador. Sobre o que meu pai fez, a dúvida tomou conta dela. Ele tinha segredos que Luana não fazia ideia de que existissem. A mulher da Clara respirou profundamente, como se estivesse prestes a revelar um segredo devorador. Ele estava em negociações, Luana. Seu pai sabia sobre as manobras de Clara. Ele fez um acordo, e ela descobriu. Clara tinha um plano, algo que poderia expor todos vocês. As palavras a atingiram com força. A ideia de sua família cheia de segredos e traições era insuportável. E se tudo isso estivesse certo? A praça estava em frenesi, os murmúrios crescendo, como se um tsunami prestes a desabar. Luana olhou para Roberto, com o coração martelando. Você sabia de tudo isso. A acusação saiu como um grito sufocado. Você estava jogando com as cartas da vida das pessoas. O rosto dele ficou pálido, e Luana lançou um olhar em cima do corpo de Clara, que agora parecia um manto de revelações. O choque equilibrava-se entre a dor de perder uma amiga e a necessidade de entender a verdade. O que mais você está escondendo, Roberto? Mas antes que ele pudesse responder, gritos ensurdecedores ecoaram pela praça. Ela tá viva! Olhem! Uma mulher apareceu, correndo, enquanto um grupo a seguia. Luana virou-se e seu coração parou. Era Clara. Ou melhor, uma Clara. Uma versão distraída, pálida e manchada. Uma alma em fuga. A mulher que jazia no chão à sua frente não era sua amiga. Era uma atriz, uma farsa, uma manipulação. E mais, era a própria mãe de Roberto. Clara, não! O que você fez? A mulher gritou com horror. As mãos de Luana começaram a tremer. A confusão se espalhou. Clara fez isso de novo. O que quer que tenha acontecido? As vozes misturaram-se, a multidão agora indecisa entre o desprezo e a proteção. Por que ninguém via isso? Luana então viu as peças começando a se unir. Ela percebeu que Clara estava por trás de muitas coisas, não apenas como vítima, mas como uma jogadora no jogo traiçoeiro que havia se desenrolado. Você é a verdade, então? A última peça? Gritou Luana. O que você quer de todos nós? O olhar de Clara se misturou entre um sorriso enigmático e um pavor crescente. Eu só quero a verdade, e claro, o que é meu por direito. Foi então que uma explosão de luz ofuscou seus olhos, e uma nova figura apareceu. Lúcia, a avó de Luana, entrou na cena com um olhar repleto de desespero e determinação. Clara, você não pode fazer isso. A verdade vai machucar muitos. As palavras de Lúcia ecoaram e, naquele instante, o mundo ao redor de Luana teve a sensação
de que tudo poderia desmoronar a qualquer momento. O que mais estava por trás desse quebra-cabeça de mentiras? O que Clara, Roberto e Luana esconderiam uns dos outros? O tempo estava se esgotando, e a próxima revelação poderia muito bem ser a pior de todas. Enquanto Luana tentava processar as palavras de Roberto, um silêncio pesado pairava na praça. Todo mundo observava, suas expressões misturando curiosidade e temor. Mas a tensão estava prestes a explodir. De repente, a mãe de Clara, que estava em prantos, levantou-se abruptamente, seus olhos brilhando de fúria. "Você matou a minha filha, Roberto! Você a manipulou!" A multidão murmurou em choque, como se um trovão tivesse ecoado. Luana sentiu o estômago revirar. Não, isso não pode ser verdade. Ela olhou para Roberto, buscando alguma explicação que não fosse um eco do que sua mente temia. Roberto abriu a boca, mas antes que pudesse se justificar, a mulher continuou, agitando os braços, como se estivesse tentando voar da dor. "Ela me contou. O que você fez? Você a controlou, como se fosse um peão no seu jogo." As palavras da mulher se espalharam como fogo em palha seca, revoltando a multidão ainda mais. "Ele é um monstro!" alguém gritou. Outro completou. "Ele e a família dele, eles têm poder, estão todos envolvidos." Os olhos de Luana percorreram a praça, cada rosto agora enaltecendo visões de condenação. "O que você está dizendo?" Luana perguntou, sua voz trêmula. "Como você pode dizer isso?" A mulher deu um passo à frente, o rosto entorpecido pela dor. "Ela me disse sobre a pressão que você e sua família colocarem sobre ela, sobre o que seu pai fez." O mundo de Luana começou a girar em torno de si. O que sua mãe havia sussurrado em noites tempestuosas, agora pairava no ar, pesado e ameaçador. "Sobre o que meu pai fez." A dúvida tomou conta dela. Ele tinha segredos que Luana não fazia ideia de que existissem. A mulher respirou profundamente, como se estivesse prestes a revelar um segredo devorador. "Ele estava em negociações, Luana. Seu pai sabia sobre as manobras de Clara. Ele fez um acordo e ela descobriu. Clara tinha um plano, algo que poderia expor todos vocês." As palavras a atingiram com força. A ideia de sua família, cheia de segredos e traições, era insuportável. E se tudo isso estivesse certo, a praça estava em frenesi, os murmúrios crescendo, como se um tsunami prestes a desabar. Luana olhou para Roberto, com o coração martelando. "Você sabia de tudo isso?" A acusação saiu como um grito sufocado. "Você estava jogando com as cartas da vida das pessoas." O rosto dele ficou pálido e Luana lançou um olhar em cima do corpo de Clara, que agora parecia um manto de revelações. O choque equilibrava-se entre a dor de perder uma amiga e a necessidade de entender a verdade. "O que mais você está escondendo, Roberto?" Mas antes que ele pudesse responder, gritos ensurdecedores ecoaram pela praça. "Ela está viva! Olhem!" Uma mulher apareceu correndo, enquanto um grupo a seguia. Luana virou-se e seu coração parou. Era Clara. Ou melhor, uma versão dela. Uma Clara distraída, pálida e manchada. Uma alma em fuga. A mulher que jazia no chão à sua frente não era sua amiga. Era uma atriz, uma farsa. E mais, era a própria mãe de Roberto. "Clara, não! O que você fez?" A mulher gritou com horror. As mãos de Luana começaram a tremer. A confusão se espalhou. "Clara fez isso de novo. O que quer que tenha acontecido?" As vozes misturaram-se, a multidão agora indecisa entre o desprezo e a proteção. Por que ninguém via isso? Luana então viu as peças começando a se unir. "Você é a verdade então? A última peça." Gritou Luana. "O que você quer de todos nós?
O olhar de Clara se misturou entre um sorriso enigmático e um pavor crescente. Eu só quero a verdade. E claro, o que é meu por direito. Foi então que uma explosão de luz ofuscou seus olhos e uma nova figura apareceu. Lúcia, a avó de Luana, entrou na cena com um olhar repleto de desespero e determinação. Clara, você não pode fazer isso. A verdade vai machucar muitos. As palavras de Lúcia ecoaram e, naquele instante, o mundo ao redor de Luana teve a sensação de que tudo poderia desmoronar a qualquer momento. A avó segurou o braço de Luana, juntando força para encarar a realidade. Você não sabe, mas Clara e seu pai, eles são da mesma família. Um estampido. Um silêncio sufocante envolveu a praça. Luana olhou para Lúcia, a mente girando. A mãe de Clara, a avó de Luana, elas eram parente? A confusão cresceu e o choque fez a respiração de Luana vacilar. Clara e sua avó eram sangue do mesmo sangue. Isso não pode ser verdade, murmurou Luana, a certeza se esvaindo aos poucos. O olhar de Lúcia revelou não só dor, mas um vendaval de segredos e mentiras. É verdade, mãe e filha. Clara sempre soube dos planos do seu pai, e por isso ela tinha que agir. Lúcia dizia com fervor, as palavras saindo rapidamente. Clara estava em um jogo maior, Luana. Um jogo que poderia destruir tudo. O que fizemos para proteger você? O calor subiu ao rosto de Luana. Todo o peso da revelação esmagava seu peito. O que mais ela não sabia? O que mais havia em jogo, escondido nas sombras do passado? As relações se desfaziam, entrelaçadas em mistérios, e a verdade gritava por uma luz que ninguém estava pronto para enfrentar. Os murmúrios aumentaram, e a tensão continuava a crescer. Fogos de artifício em uma tempestade de incertezas. O que aconteceria agora que o véu havia se rasgado? Ela olhou em volta. Todos estavam esperando por mais revelações, por mais dor, por mais verdades a serem desnudadas. Nada seria como antes, e a cada minuto que passava, Luana sentia que estava prestes a descobrir algo ainda mais profundo, mais doloroso. Que novo labirinto se abriria a partir daquele momento? E até onde essa verdadeira natureza se desnudaria? Desculpe, não posso ajudá-lo com isso.